Ah, deu certo, hein? Deu certo. Deu certo. Deixa eu botar aqui. Esqueci. Tô com problema no microfone. Tudo bem? Senhora Francisca, tudo bem? Oi, professor. Tudo bem? Sem som? Deu certo? Deixa eu ver. Ah, agora foi. Senhora Francisca, tudo bem? Oi, olha. Ah, agora sim, hein? Ok, tudo bem? Como é que tá o seu professor? Tudo bem. Camila, deu certo, viu? Show. Deu certo. Conseguimos aqui, dona Francisca. Tudo bem? Ok, tudo bem. O senhor, como é que tá, professor? Feliz ano novo, muita paz, muita saúde, viu? Que esse ano seja um ano de muita luz para a senhora, né? Para você também. Amém, pro senhor também. A gente precisa de paz, né? Paz e saúde, o resto a gente corre atrás, não é verdade? É verdade. Senhora Francisca, nós já conversamos já, não foi o ano passado? Então, Firmou? Acho que é a internet, hein? pra H dele eu vi aqui também. Ah, tá. Agora acho que afirmou a internet. Aí. Ele no celular então, né? Quer fazer no celular? É. Vamos fazer sim, vamos fazer sim. Eu vou chamar a senhora já já então, tá? Sim, melhor no celular. Tá bom, fechado. Espera aí que eu já vou chamar. Melhor no celular. Ok, melhor no celular. Amiga, nós vamos fazer no celular, a internet dá problema, viu? Isso aí. Deixa eu sair aqui. Aqui. Tá ruim a internet dela? Tá na internet dela, Camila. Ela falou, eu entrei, mas eu não consegui. Vamos aqui, vamos embora. A gente atender bem, com carinho, com respeito, né? Ah, agora sim, hein? Olha só, olha lá. Ficou até mais bonita a dona Francisca aqui, ó. Olha lá. Beleza. Pronto, melhorou um pouco, não foi? Melhorou bastante, então. Melhorou. Conta comigo, viu? Mais com o professor, você tem um amigo aqui. Quero o seu bem, viu? Ok, obrigada. E esse ano, ó, vamos evoluir, hein? Mentalmente, espiritualmente. Vamos pensar mais positivo, né? Para as coisas fluírem, né? É verdade. Professor, a gente conversou naquela vez, né? A respeito da ação de uso capião. E naquela época estava no período que estava em dúvida o que o advogado poderia fazer aqui. O certo é que, como era véspera de Natal, eu não conseguia assim contactar com ele. A gente precisa fazer tudo com calma, né? A gente precisa fazer com calma, pensar direitinho, tá certo? Precisa fazer tudo no seu tempo. É isso mesmo. Então, assim, como ele saiu para a fazenda dele, quando ele chegou, ele deu entrada no recurso de embargo de declaração. Tá. Certo? E aí, desses embargos, e eu fiquei em dúvida, estou com dúvida ainda, porque assim, gera uma insegurança grande, né? Porque é um processo, vamos dizer, é um processo litigioso que já vem rolando há vários e vários anos, né? E aí veio essa novidade dessa ação de uso capião pelo ex-marido. Tá. E eu consegui me habilitar no processo como terceira interessada a tempo. Tá certo? Eu não entrei como terceira interessada agora. Isso já faz... Eu acho que eu relembrei do caso. O seu ex-marido, ele ficou no imóvel, ficou na posse do imóvel. E aí o que ele fez? Ele foi e fez uso capião, né? Ele fez uso capião. Isso, exatamente. E aí, como eu soube a tempo, eu entrei como terceira interessada. Consegui me habilitar nos autos como terceira interessada. Fez muito bem, parabéns. Tem muito advogado, eu falo isso para os meus alunos na pós. Muito advogada fica esperando,
vira para o cliente e fala assim, não, espera você ser citada. Quando você for citada, o processo está no final. Quando a gente fica sabendo do uso capião que a gente não concorda com ele, qual que é a atitude do advogado, advogada e da parte? Se habilita como terceiro interessado e apresenta como se fosse uma contestação. Perfeito. Muito bem, muito bom. Isso. E aí veio essa questão, né? Consegui me habilitar como terceiro interessado. Ele entrou para me afastar como terceiro interessado. O juiz fez com que eu continuasse como terceiro habilitado e aí a gente vem com o processo. O certo é que no dia 15 de setembro de 2022 saiu a sentença. E nessa sentença é que ela não cita o meu nome, vamos dizer assim, cita as partes, mas não cita nominalmente, não me cita nominalmente, vamos dizer assim, na sentença para que possa fazer o registro. E aí foi que veio a questão da dúvida, tá certo? Então, no meu entender, teria que estar claro o meu nome lá como do ex-marido também, tá certo? Esse então, é um problema. a sentença cita não, diz que as partes estão lá para fazer o registro. E aí eu fiquei em dúvida em relação a isso. Por quê? Porque trata-se realmente de um problema mesmo, é um problema em que essas coisas têm que ficar claro. E aí nesse momento foi que eu conversei com e agora faz o quê? Né? E aí foi aquele período, tá? E ele entrou com embargo de declaração. Agora a dúvida aguarda o embargo, o que faz? Tá certo? É certo aguardar o resultado para apelar, o que se faz com isso? Em regra, o terceiro interessado, ele pode e deve recorrer. É um direito que ele tem. Então, quando eu entro no processo, me habilito como terceiro interessado, né? A gente fala um pouquinho dessa manutenção processual que é importante do uso capião. A estratégia foi perfeita. Se eu sei que o outro fez uso capião e não concordo, eu não vou esperar ser citado para apresentar a contestação. Se habilita. Só que o judiciário usa muito copia e cola. É verdade, né? Por isso o nome da senhora não apareceu, porque não acharam um modelo, talvez, de habilitação, acharam um modelo só de contestação. Mas conforme o Código de Processo Civil, inclusive o 996, o terceiro interessado ele pode recorrer. Basta demonstrar o quê? Que a decisão sobre a relação jurídica, isso é importante, hein? Ela foi submetida à apreciação judicial e atinge o direito dele, né? Atinge o direito que se reafirma titular, que é o seu caso, porque se ele faz uso capião e se torna proprietário, você perde metade do imóvel, né? Isso. Exatamente. E um detalhe importante é que eu não estou solicitando a habilitação nesse processo pelo fato de ter sido casada. Não é isso. Por quê? Por que isso tem que ficar claro? Esse terreno foi uma divisão dos pais dele, pai e mãe. Tá. O que acontece? 7,5 metros de frente para cada filho. Um dos filhos, eu comprei esse 7,5. Tá certo? Eu comprei esse 7,5. Então, o que aconteceu aí? O meu advogado aqui, ele não apresentou esse documento. Entendi. A defesa, de certa forma a defesa. Nós temos duas formas de se opor no uso capião, a habilitação e a contestação. Mas tanto na oposição, através da habilitação ou na contestação, o que o advogado tem que fazer? Ele tinha que bater nesse documento. Falar, peraí, juiz, eu também poderia discutir isso. Ela foi casada, então ela tem o direito de metade. Mas eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo isso aqui, esse contrato. Ela comprou o imóvel também, né? Então, essa discussão é muito importante. Não entrou no processo? Não entrou no processo. Que foi que o juiz, vamos dizer, julgou sem vamos dizer assim, a meu favor, sem ele ter incluído esse documento. Declaração, tanto de uma sobrinha, quanto de um irmão, tá entendendo? Declararam que fui casada, morei, vamos dizer assim, era um terreno, construímos a casa, moramos lá, eu, ele e as duas meninas. E teve um documento que foi muito importante, dentre os demais, que foi um plano de saúde em que a titular era eu, tá certo? Residindo no local com ele, juntamente com as duas meninas.
documentos, o juiz, vamos dizer assim, foi lá, disse que na sentença era procedente para as partes, tá certo? O imóvel para as partes. O que a gente aqui está receoso é porque se tivesse meu nome literalmente lá e o nome do ex-marido, tudo bem. Tá. Mas não está mesmo, tá certo? Então tem todo esse contexto que a gente tem que pensar, tem que analisar. Pronto, o meu advogado aqui entrou com embargo de declaração. Tá. Nós temos até o dia 26. Fez o embargo, desculpa cortar, mas fez o embargo de declaração. Em regra, a sentença tem que ser obscura, contraditória. O que estava de errado na sentença? Embargo de declaração tem que ser obscura, contraditória, omissa. O que foi alegado? Foi a questão de ser obscuro. Não ficou claro na sentença, tá certo? Que realmente eu estaria como parte pertencente àquela decisão. Não foi nominal, não teve, vamos dizer assim, ela não foi uma sentença nominativa. Ela foi das partes. E aí, como parte, como terceiro interessado, como é que eu vou estar lá? Eu vou estar como parte? Aí ficou essa questão que suscitou esse embargo de declaração ou apelação. Eu sei que a gente está, vamos dizer assim, nesse conflito, principalmente eu que levei isso para ele. Eu disse, olha, como é que nós vamos agora nos colocar diante disso? A ideia, né? Você vê que situação. Isso tinha que ser levado na habilitação. Era o correto. Não poderia ficar de fora. Sim. Mas tem um lado bom. Né? Tem um lado bom. O recurso de apelação, que pode ser feito pelo terceiro interessado ou terceiro prejudicado, nós podemos abrir um tópico da prova nova. E aí pode ser apresentado isso. Então, por que isso? Eu estou falando isso. Porque no Brasil, o primeiro grau e o segundo grau se discute o direito. Né? O direito propriamente dito da pessoa. Terceiro grau, não. É matéria recursal. Se é uma afronta à Constituição Federal, se é uma afronta à lei federal, essa é a manutenção do processo. Né? Então, dá para trabalhar, como é recurso de apelação, dá para trabalhar num tópico, como nesse tópico seria o quê? O tópico de prova nova. A senhora tem esse contrato, né? Bonitinho, claro que tem. Então, junta lá, escaneia e junta no recurso de apelação. Isso, então assim, não foi nem um contrato. Eu tenho o recibo com a assinatura da irmã dele, que inclusive é falecida, e do esposo dela. É um recibozinho, tá entendendo? Falando dessa compra. Não é nem um contrato, aqueles contratos formal de compra e venda, não. É um recibo dizendo que foi tanto e eu paguei tanto. Tá. O marido, a mulher que já morreu e o esposo dela. Que, na verdade, eu nem sabia que tinha esse recibo. Você tá entendendo? Ele veio na minha mão no mera casa. Eu falo, tem coisas que é Deus. É Deus. Lá pra pessoa, a pessoa, vamos dizer assim, parou, me olhou, aí disse assim, tia, eu tenho aqui um presente para a senhora. Eu, não precisa presente. Não, peraí. Tem coisas que é Deus, é o anjo da guarda. Aqui no escritório, o ano passado eu estava tentando contratar um advogado, uma advogada. Poxa, o escritório registra, CLT, paga bem, né? A gente dá todos os convênios. Eu sou muito chato em relação a isso. Eu não aceito associados, acho que é golpe. Associado é golpe. Associado de nada, né? Não é justo, a gente tem que ser do bem. E aí eu faço sempre o quê? Tudo no CLT, bonitinho, porque é parte da minha equipe. E eu não achava, nas entrevistas a pessoa não sabia escrever, a outra não sabia falar, a outra não gostava de direito imobiliário. E direito imobiliário é um ramo que você tem que gostar, tem que amar. O uso capião tem que amar. E aí eu não fui no mercado e conversando com a Caixa, ela falou, meu marido está desempregado, é advogado. Aí, baita advogado. Então, é Deus, né? Deus encaminha, né? Anjo da guarda encaminha. No lugarzinho certo, na hora certa. E até mas conversei com... Pode fazer isso sim, hein? No recurso de apelação, abre um tópico da prova nova. E fundamenta bem, né? Fundamenta bem. Por quê? Você tem que fundamentar que é terceira interessada. Por quê? Porque é uma terceira juridicamente interessada. Então, pode, com escopo em se defender, né, um interesse próprio, que é o seu imóvel, é a sua propriedade. Você pode intervir voluntariamente no processo ou mediante provocação de uma das partes. Então, é um direito seu, tá? Tem que fazer isso. Sim. Aí, professor, é o seguinte, como ele deu entrada no
o recurso de embargo de declaração dia 11 de dezembro. Tá. Dia 11 de dezembro. Nós estamos, pronto, dia 11 de dezembro teve toda essa, vamos dizer assim, esse recesso no judiciário e pela conta aqui, nós temos até o dia 26 para entrar com a apelação. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, é isso mesmo. O Código de Processo Civil, ele trouxe essa novidade, né? O recesso fechado. No passado era um absurdo, a gente dependia do Tribunal de Justiça, soltar um provimento, era mais vergonhoso, né? Graças a Deus as coisas melhoram, tem que melhorar. Então hoje nós temos o quê? O recesso forense dentro do Código de Processo Civil. Então para de contar o prazo, né? Então não tem a contagem de prazo. E hoje também dias úteis, não mais corridos, então é isso mesmo, tá certinho. Pronto, então assim, vamos agora para a questão do prazo mesmo. Tá. Ele deu entrada no dia 11 de dezembro, em parte de declaração, dia 11/12. Tá. Tá certo? Tá certo. 23. O período para apelação, o prazo para apelação... É 15 dias. Ele vai incluir também aquele prazo de 5 dias para os embargos de declaração, não é isso? É isso mesmo. Na verdade, como fez o embargo ele é previsto no 1022 do Código de Processo Civil. Como fez o embargo, Sim. então vai ganhar mais tempo ainda. Além do recesso, né, que deu em regra mais tempo para poder fazer o recurso de apelação, que o prazo é 15 dias, também você conseguiu ganhar esse tempo do embargo, verdade. Sim. Então, nesse caso, como ele deu entrada os embargos de declaração no dia 11/12, nós teremos até o dia 26/1 para apelação, não é isso? É isso mesmo. Os embargos, o artigo lá, o 1026, ele deixa bem claro que embargos de declaração ele não possui efeito suspensivo, ele interrompe o prazo para interposição de recurso. Então é isso mesmo, tá certinho, contou direitinho. Certo. Então, era isso que eu lhe digo com toda sinceridade. Eu estava Receosa, né? bem apreensiva. Está receosa, está com... É preocupante, claro. E se perde o prazo, acabou, né? Você sabe que o recurso, nós podemos fazer a peça antes. Nós podemos protocolar antes. Tem uma jurisprudência, uma súmula que permite a gente protocolar antes do prazo. Agora, depois não, né? Depois acabou. Depois que você protocola depois do prazo, acabou. Você perdeu aí intempestivo, né? Acabou, perdeu Exatamente. Agora, doutora, não esqueça de abrir um tópico da prova nova, hein? Da prova nova, importante mencionar, não foi mencionado na exordial, mas é importante mencionar que ainda se discute os fatos diretamente, né, no recurso, o contrato, porque foi achado posteriormente. Pode falar isso, né? Contrato, recibo, foi achado posteriormente. Sim. Muito bom. Isso me alertou bem em relação a isso com os seus vídeos. Seus vídeos foram, assim, bastante esclarecedores, mesmo. Voltou a ser meu pé no chão, me orientou, vamos dizer, me botou no caminho para a gente poder estar conversando aqui e me deu condição também de eu vir falar com ele direitinho. Que legal, que Tá bacana. certo? O que eu fico muito feliz é que as pessoas vão conversar com os advogados e os advogados normalmente falam, não, eu conheço o professor Júlio, que legal. Eu atendo muita gente. Eu acabei de atender uma pessoa agora no escritório, era uma pessoa preocupada com o uso capião e ela pagou, né, a mentoria e o advogado participou. E ele ficou muito feliz. Ele falou, professor, mostrou os livros que ele tem, os livros da minha autoria. Então acho que a gente tem que ser do bem, tem que ser mais humilde. Juntos somos mais fortes, né? Não pode aquele negócio de ego, arrogância. Mas vá pra lá, como diz o Silvio Santos. Mas vá pra lá, oi, né? Bem longe, né? Com certeza, é isso mesmo. Eu acho assim, no caminho do bem não há lugar para egoísmo, não existe. Eu no hospital eu atuo numa área de imunohematologia que é uma área difícil. Não tenho nenhum problema, muito pelo contrário. Faço questão que as pessoas venham até a mim para a gente junto
fazer com que a pessoa saia do hospital viva e o mais rápido E possível. outra Esse é o coisa, objetivo maior. eu sou advogado e eu tenho a Então, possibilidade do cliente marcar uma mentoria com um expert no assunto, né? Um especialista, um professor, escritor do assunto. Poxa, é um presente, é uma aula, é tirar um peso das minhas costas, ou seja, não pode levar para o lado ruim, tem que levar para o lado bom, né? Isso é importante. Importante. Exatamente, professor. E assim, com uma forma muito aberta mesmo, sem dúvida, e eu tenho certeza que o senhor sabe disso, de todos os vídeos, todas as pessoas que têm vídeo na internet que eu fui atrás, tá certo? São bons, mas os seus vídeos, suas aulas, sua fala, elas são esclarecedoras, tá certo? Isso é muito importante. Fico muito feliz. E eu conversei, inclusive, com meu advogado a respeito disso, não é a área de atuação dele. E é exatamente o que o senhor fala, tá certo? Tem causa que vem para você aprender. Ele está aprendendo muito, tá entendendo? Nesses últimos dias, com discussões, tá certo? Eu colocando seus pontos que são colocados nos vídeos, e tá muito claro isso. E uma das coisas que de grande valia, de grande valor que a gente está discutindo agora, além do entendimento da matéria uso-capião, a questão desse prazo aqui, o senhor não imagina o quanto que está sendo importante para ele, para todos nós, mas para o aprendizado dele enquanto profissional. Você não imagina a grandeza disso. Vamos seguir juntos, vamos ser do bem. E esse é o caminho. Agora, uma outra dica que vocês podem fazer nesse processo é uma tentativa. Um não a gente já tem. Mas vocês podem, no cartório de imóveis, faz um requerimento, dizendo que quer fazer constar a averbação pré-monitória. Anota aí, hein? Averbação pré-monitória. Também tem a ver com a manutenção do processo. Então, eu sou terceiro interessado, eu fiz uma contestação, me habilitei, eu sou terceiro interessado. Então, o que eu posso fazer? Eu chego no cartório, com uma certidão de breve relato do processo de uso capião, e eu falo, eu sou terceiro interessado, junta essa cópia desse recibo que você tem, e faz um requerimento para fazer constar na matrícula do imóvel a averbação premonitória, para fazer constar que existe um uso capião, mas existe também o quê? Um pedido que o uso capião seja negativo, seja julgado improcedente. Isso pode ser feito. Tem cartório que aceita, tem cartório que não. Entendeu? Eu até conversei com ele exatamente esse ponto que você está colocando. Eu não tenho interesse do uso capião ser negativo, não. Eu quero que ele dê certo, ele precisa dar certo. Por quê? Todos os irmãos, como era inventário, e também tem um vídeo seu, foi inventário lá, que foi que fizeram. Todos legalizaram seus terrenos com o uso capião. Entendi. Tá certo? Então, o uso capião, ótimo. A única coisa que a gente está querendo aqui, nesse momento, é que meu nome conste nessa sentença. Pronto. É isso que a gente quer. Entendi. E outra coisa, a ideia, qual que é a ideia? É que a sentença seja parcialmente. Por quê? Vai ganhar o uso capião, mas de certa forma você vai ser declarada também como copossuidora, né? Sim. Sim. Exatamente. É que essa sentença, ela declare, né? Faça essa declaração, tá entendendo? Do meu nome lá, o meu e o dele. E muitas vezes é isso. Quando o outro faz os capião e a gente não concorda, a gente se habilitando, a gente consegue evitar que seja totalmente procedente. Ela é parcialmente procedente. Eu tive um caso do Firmino, o nome dele é Firmino, gente boa. Ele comprou uma posse, cessão de direitos possessórios e afins. E esse terreno de esquina, um terreno bom, um lugar bom, ele era usado pelo restaurante de frente. Esse restaurante chama Boizão, isso. Ele usava o terreno como um estacionamento. Quando ele fez a ação de uso capião, e a cessão de direitos possessórios permite que você faça uso capião, né? Com soma de posse. Ele fez certo. Só que o restaurante Boizão foi lá e se habilitou o processo. Aí o restaurante Boizão fez o quê? Não, eu tenho a posse, eu bar dos carros lá. Só que tinha uma casinha no meio desse terreno que ele já tinha alugado para ajudar a custear as despesas com o uso capião. Eles conseguiram, a estratégia deles foi boa. Porque a sentença foi o quê? Parcialmente procedente. Ele ganhou o uso capião, só que também foi decretada a posse deles. Tudo bem, eles não vão ganhar o uso capião para eles, né? Não vai ser automático a regularização da parte deles.
Mas eles têm uma decisão que prova a posse deles. Eles podem fazer uso campeão deles, da parte que eles usam com exclusividade. Então é inteligente essa estratégia, muito, viu? Sim. Então, no meu caso aqui, o que a gente quer? Pronto, que a uso campeão saia. Aí, qual foi quando eu li a sentença, me veio o questionamento. Eu, como terceira interessada, tá claro nessa sentença que eu sou parte do processo? Tá certo? Então, bateu isso, interrogou isso também. E aí eu disse, não, gente, graças a Deus que a gente teve esse tempo para poder sentar aí e parar para pensar, sabe, professor? O ideal é mencionar, né? O ideal é mencionar que terceiros, né? Mas eles usam copia e cola, por isso não apareceu. Por isso não apareceu como terceiro interessado, porque infelizmente tem assessora que tudo é copia e cola, né? Sim. Então, no mínimo, eles procuraram lá modelo de copia e cola de sentença. Aí eles não acharam nenhuma, né? Com terceiro habilitado, terceiro interessado. Aí eles usaram aquela mesmo. Sim. Mas isso não vai impactar no seu direito, não. No cadastro do TJ, no site do TJ, já aparece o nominho lá como terceira interessada, né? Sim. Tá bom. Tá ali, ótimo, pronto. É terceira interessada. Ali que interessa também. A dúvida ficou nisso, não é nem a dúvida somente, é a clareza mesmo de chegar no... Minha dúvida foi, meu receio. Pega a certidão, tá certo? Aquela certidão lá, junto com a sentença, vai pro cartório. E aí o registro sai como? Na verdade, a pessoa que ganha o uso capião parcialmente procedente, ela pega a sentença e vai no cartório. E no cartório, no registro de imóveis, vai constar uma matrícula nova ou a sentença. Normalmente o cartório vai aproveitar a sentença, vai fazer o registro na própria matrícula antiga e vai constar que foi uma sentença parcialmente procedente. A pessoa não vai se tornar proprietária 100%, ela não consegue, né? Por quê? Porque ela perdeu metade da ação. Então você já criou um probleminha para a pessoa já. Sim. Então, assim, o que a gente quer afastar esses problemas todos. Por quê? Esta casa, ela faz parte vamos dizer, do outro processo antigo, tem mais 23 anos, que é a partilha de bens. Então, realmente, tem que estar aqui resolvido, plenamente resolvido para a gente. Uma pergunta importante. No embargos foi mencionado isso? Olha, eu sou terceiro interessado e meu nome não apareceu? Foi? Sim, está lá, o embargo terceiro está lá, eu estou configurando como terceiro interessado, explicando os motivos, inclusive. Tá, legal. Isso é importante, porque o embargo não podia faltar isso. Agora, no embargo não daria para juntar o recibo, vai ter que ser no recurso de apelação mesmo. Abre um tópico e junta esse recibo. Documento novo, prova nova, dá para fazer. Isso. Então, nesse momento, vamos dizer, o sonho seria da gente aqui, com esse embargo de declaração, vai lá e resolver isso, até porque também nesse novo código está lá a possibilidade do embargo de declaração, ele já ser modificativo dessa sentença, né? E aí já traz essa possibilidade aí. Agora, não sei se é interessante, mas o Código de Processo Civil atual, ele permite solicitar audiência de conciliação em qualquer momento. Talvez, se quer atrasar um pouquinho, se quer tentar um acordo, né? Se quer mostrar que está dentro do processo, talvez fazer uma petiçãozinha pedindo uma audiência de conciliação e mediação. Por quê? É um freio de mão. Vai puxar o freio de mão do uso capião e vai falar, opa, eu tô aqui, hein? Talvez é uma estratégia boa, viu? Faz o recurso, né? Faz o recurso primeiro. Faz o recurso de apelação e no recurso de apelação pode abrir um tópico da solicitação da audiência de conciliação e mediação. E pode fazer uma petição por fora. Hoje em dia você consegue no site TJ agendar essa audiência de conciliação em segundo grau, né? Eu faria isso. Por quê? É uma forma de você puxar o freio de mão e falar, opa, eu tô aqui também, ó, fui eu que puxei o freio de mão, entendeu? É uma saída inteligente também, porque a legislação brasileira, o Código de Processo Civil, permite o pedido de audiência de conciliação, não instrução, mas de conciliação em qualquer grau, primeiro, segundo, terceiro. Então,
faz o recurso, cuidado com o prazo, né? Faz o recurso de apelação, pode mencionar esse pedido dentro do recurso de apelação e por fora vai no cadastro do site do TJ e faz esse pedido. O site do TJ, você consegue fazer esse cadastro, esse pedido e sai essa audiência, hein? É marcado em segundo grau, sim. Normalmente o processo é suspenso até que seja feita essa sessão conciliatória de segundo grau. Isso é legal no seu caso, porque você mostra, ó, eu tô aqui, hein? Você consegue dar uma carteirada, você não vai ser desprezado no processo. Você fala, opa, eu que travei aqui, ó, quer conversar? Você não quer ir, não precisa aparecer. Mas eu consegui agendar essa audiência, entendeu? Sim. Certo. Professor, importante também, a gente já até em outro momento, eu estava muito aflita, muito, vamos dizer, ansiosa quando eu conversei com você a primeira vez, sabe? Eu sei, eu estava muito insegura. E esse tempo de final de ano me deu um tempinho para eu ler mais sobre o assunto. Vamos dizer, vi seus vídeos mais, se possível, leia meu livro, Uso Capião, é uma capa vermelha. É um livro que eu sou bem didático nas explicações do Uso Capião, ajuda muito. Outro livro que pode ajudar também, que é bem didático, bem leve, é Direito Imobiliário de AZ. São bons livros da minha autoria que você vai ler e é uma leitura gostosa, prazerosa, prática, acessível, né? Sem juridiquês. Sim. E aí isso agora, nesse momento, se eu analisar aquele momento que eu falei com o senhor, outro, e agora, né? a situação já é mais leve. Ela é preocupante, mas ela é mais leve. Tá certo? Eu já consigo enxergar com mais clareza pontos hoje que naquela data ali eu não estava conseguindo. Que bom. Porque foi muito ruim, sabe? Naquele momento. E o que eu quero lhe colocar é o seguinte. A gente vai precisar fazer apelação, tá? E aí vem um outro questionamento. Isso eu vi, tá? E vou lhe falar. Em algum local tem isso, não lembro, lê isso. Se nós estamos com um recurso, embargo de declaração, e a gente entra com apelação, tem aquela coisa assim, por que nós entramos com apelação se a gente já estava com embargo? Não tem, vamos dizer assim, não tem algum problema em relação não a tem isso? não, porque são recursos, né? Ambas as peças são recursos, mas o embargo de declaração é porque a sentença tem vícios. Ela foi contraditória, ela foi omissa, obscura, é uma sentença mal feita. Então, o embargos é um recurso, tanto é que ele tem um prazo de 5 dias, um prazo diferente dos demais. O CPC unificou, hoje todos os recursos são 15 dias, menos a ovelha negra da família, né, que é o embargo de declaração. É a ovelha negra da família. Mas não atrapalha não atrapalha porque esse recurso aqui, pode o juiz até fazer uma retratação. O juiz, a juíza, vendo que a sentença foi mal feita por ele, por ela, por assessor, assessora, ele pode até voltar atrás. Muitos por ego mantêm, né? Mas ele não atrapalha em nada o recurso de apelação e, pelo contrário, no recurso de apelação você pode abrir um tópico do pré-questionamento. A posse é notória, né? A minha posse é notória em relação ao imóvel, inclusive houve embargos, né, de uma situação que é uma afronta à função social da propriedade. Então você consegue fazer uma conexão no recurso de apelação para chegar em Brasília. Aí você fala, poxa, professor Júnior, mas meu Deus, eu já estou pensando em Brasília, a gente tem que pensar. Eu falo sempre, as peças hoje em dia não pode ser copia e cola de internet, do Google. Tem que ser feita com amor e carinho, por quê? Nós vamos blindar. Como o nível do judiciário é muito ruim, muito fraco, né, tem muita corrupção, pouco caso, então nós temos que fazer uma peça blindada, tanto a inicial como uma contestação, ou qualquer uma delas, uma peça de habilitação, que a gente consiga chegar até Brasília sem precisar. Tomara que não precise, mas se precisar, a gente já conseguiu criar teses recursais para recurso especial e extraordinário. Então, daria para fazer o que nesse curso de apelação? Além de trazer essa prova nova, daria para abrir um tópico do pré-questionamento, falando que o caso é notório, evidente, que caso, né, seja julgado de forma diferente do que você quer, é uma afronta à Constituição Federal, é uma afronta à lei federal, entendeu? Sim, e eu estou colocando isso, professor, porque eu comentei isso com advogados, sem dar muita explicação com relação a 2 recursos. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas Gilda, isso não faz sentido você colocar uma apelação sem ter julgado embargo de declaração. Eu digo, meu amigo, mas se eu olhar os 15 dias, você está entendendo que é o prazo que se dá para entrar com apelação,
se for julgado em 8 meses, esse tempo já foi. Já foi. Não tem mais como. Aí sim, isso seria uma apelação extra-tempo. Agora é intempestivo isso aí. Não teria mais como. Hoje, aqui no escritório, eu falo para os advogados aqui da equipe, hoje, dependendo do judiciário, quando eu sei que o juiz é fraco, né, e tem muito juiz é muito ruim, eu faço até uma tabelinha. Tabelinha para contar o prazo. Ah, mas é feio fazer isso. Não, a gente tem que fazer de um jeito que a gente proteja o cliente, né? Sim. É verdade. Então, assim, e ele parou assim, me olhou, não, gente, mas isso não faz sentido. Como é que você vai entrar com recurso de apelação se você não sabe o resultado do embargo de declaração? Aí eu disse, olha, o correto nesse caso é esperar o resultado do embargo. É claro que quando a gente faz embargo, a gente fica atento ali, né? Esse ano mesmo. Atendi também um rapaz agora há pouco. O judiciário juntou uma certidão de preclusão de prazo. E aí nós provamos que não, né? Graças a Deus deu certo. Mas o judiciário erra muito. Mas esse caso está certo. Ele está certo por quê? É melhor esperar o julgado do embargo e depois fazer o recurso de apelação, até por questões, tudo bem. A gente pode até fazer a apelação antes. Mas não é viável. O ideal é segurar um pouquinho para ver qual que é a decisão do embargo. A não ser que eu estou perdendo o prazo da apelação. Aí não, eu faço antes, entendeu? Mas aí, de qualquer forma, professor, se for esperar, vamos dizer, o prazo que a gente tem para recorrer no embargo de declaração são 5 dias. O da apelação são 15. Na verdade, esse embargo, dificilmente ele é julgado nesse período, nesse tempo. É muito difícil. Não, precisa tomar cuidado. Para me resguardar no prazo de 15 dias da apelação. E existe a questão que, né, nós conseguimos, de certa forma, o prazo não está sendo contado, né, mas precisa ficar atento. Já aconteceu, né, depois você faz o recurso de apelação e o tribunal fala, não, passou o prazo. Então, erros acontecem, mas em regra, se fez o embargo, a decisão tem que sair para depois voltar a contar o prazo para o recurso de apelação. Então, de certa forma, a gente está protegido. Sempre atento, mas está protegido. Então, a ideia de esperar o embargo é melhor. Espere a decisão do embargo e depois faz o recurso de apelação. Pois é, assim, claramente no meu caso. No meu caso, a gente deu entrada aqui no dia 11 de dezembro. Tá. 11 de dezembro, 12 do 23. Tá certo? Conforme o que a gente teria 15 dias para entrar com apelação. Aí, nesse caso, entraria com apelação depois do julgamento do embargo ou eu tenho que entrar até o dia 26, como a gente já colocou? Você tem o ideal é fazer o protocolo do recurso de apelação após a decisão do embargo. Mas por questões de segurança, para evitar a fatalidade jurídica, você vai contando os embargos. Eu gosto de trabalhar assim, né? Eu faço, se eu não tenho um aproveitamento do embargo, eu acabo protocolando dentro do meu prazo para evitar qualquer problema, porque a gente sabe que o judiciário erra muito. Não é necessário, né? O embargo, na verdade, a gente interrompeu o prazo. Então, a gente volta a contar o prazo do recurso de apelação onde parou. Mas eu gosto de trabalhar assim, quando o embargo não tem muito sentido para o meu recurso de apelação, para evitar qualquer dor de cabeça. Mas o correto, processualmente, a gente está protegido porque o embargo, a decisão do embargo segura, né? Segura, interrompe, na verdade, o nosso prazo do recurso de apelação. Então, a gente está protegido, a gente tem prazo. Pois é, aí se ele interrompe, ele vai interromper isso aqui, os embargos vão interromper, os embargos vão ser julgados, e aí a partir disso eu volto a contar esse prazo dos 15 dias, não, porque isso é uma coisa. Não, você vai contar o que falta, né? Vamos dizer que você fez o embargo no último dia. Você fez o embargo no último dia, já foi 4. Então, a partir da decisão do embargo, você volta a contar o prazo que falta. Não ocorre suspensão, mas sim a interrupção, né? Sim. Isso aí fica... Eu dei uma olhada, não consegui abrir a emenda completa, ler alguma coisa de uma apelação que foi julgada intempestiva, e aí eu queria saber exatamente se essa apelação ela foi julgada intempestiva e tal, foi contando esse prazo ou foi o que aconteceu. Eu realmente não consegui ver isso de uma forma clara. Mas essa hoje, professor, isso é a minha preocupação número 1.
comum Entendi. nesse momento. Não, mas não fica não. O judiciário pode errar, mas quando o judiciário comete esses erros grotescos, a gente consegue recorrer, consegue nulidade, né? Então dá. Isso está muito bem fundamentado no artigo 1026 do Código de Processo Civil atual, o novo. Lá está escrito assim: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição do recurso. Então, interrompe, né? Então, você fez o embargo, ficou tempo. Qual que é o problema? Qual que é o risco? Eu entendi a sua preocupação. O risco é aquele advogado, vamos dizer que saiu a sentença. Aí fica enrolando para propor, né, embargos. Aí propõe embargos no último dia. Então, você corre o risco de fazer uma confusão e perder o prazo. Mas se você fizer o embargos prestando atenção que interrompe o prazo, não suspende, aí não tem risco, né? Não tem risco. Porque assim, mesmo que, vamos dizer, que pegue o quinto dia, no quinto dia agora, do prazo do embargo. Olha como a gente tem que ficar esperto. 15 dias após a sentença para a apelação, eu tenho que entender exatamente o que é isso. Não, eu vou esperar o embargo, como é que eu vou fazer? Para te explicar bem, para te explicar bem de forma didática. Qual que é a pegadinha do embargos? O embargos, a gente tem que tomar cuidado porque o embargos, ele, em regra, ele interrompe e não suspende. Os embargos de declaração intempestivos, ou seja, não foram reconhecidos, ele não interrompe o prazo para a interposição dos recursos. Aí que é a pegadinha. Então, você pega um advogado ou advogada que não está acostumado a lidar com recurso, ele faz o embargos, aí ele fica esperando a decisão. Aí o embargos é julgado intempestivo, né? Ou é intempestivo, pronto, você se lascou. Então você tem que ficar atento ao quê? Ao prazo, o seu prazo em curso de apelação. E ficar atento se o embargo de declaração não é intempestivo, porque se ele for intempestivo, aí não interrompe o prazo para a interposição dos demais apelos, né? Não, com certeza. Isso a gente eu não tenho dúvidas em relação a isso aí, não. Minha dúvida vamos dizer assim, nesse íntere, vamos dizer assim. E não te cortando, mas para não perder o raciocínio. Quer ver outra peça perigosa? O advogado, a advogada fazer um pedido de reconsideração. O juiz solta um despacho e você deixa de fazer o agravo. Aí você vai com o pedido de reconsideração. O juiz está errado, volta atrás da sua decisão que está errada. E aí você fica esperando a decisão, né, o despacho do pedido de reconsideração. É um risco, porque passou o prazo de agravo, você perdeu, né? Então, a peça, na verdade, de reconsideração, tem que tomar cuidado porque ela não interrompe nem suspende. E o embargos intempestivos não interrompe o prazo para a interposição dos apelos, né? Sim. Aí eu volto lá, no ganchinho que tá solto, né? Eu tenho 5 dias, eu tenho a sentença lá, tal. Dessa sentença, eu tenho 5 dias para o embargo de declaração e eu tenho 15 dias para apelação, não é isso? Pronto. No meu caso, eu fiz o quê? Entrei com o embargo de declaração. É tempestivo, com certeza. Com certeza, está lá dentro do prazo. Acreditamos que vai ser aceito, sim, tá certo? Porque existe toda uma fundamentação que nós acreditamos que vai ser aceito. Então, não vai ter esse tipo de problema. O problema o tempo está correndo. Eu tenho até o dia 26 para entrar com apelação ou não. Eu vou aguardar esse embargo de declaração ser julgado para entrar com apelação ou eu vou entrar com apelação agora? Eu só tenho, se eu for contar os 15 dias, Entendi. Eu só tenho até o dia 26. Em regra, se o embargos não é considerado intempestivo, então ele, de fato, ele interrompe, né? Interrompe e você acaba contando o prazo a partir do momento que você tem a decisão do embargos. Mas tem que ficar atento, porque nós só vamos saber se ele é intempestivo, né? Em regra a gente tem que saber antes, nós mesmos vamos contar. Mas se o juiz declarar intempestivo, aí é um problema, porque a gente perdeu o prazo de curso de apelação. Então a gente tem que ter muita certeza que não é intempestivo. E o que eu gosto de fazer, por segurança, claro que o embargo a gente sabe que interrompe, mas eu não fico preso nessa intempestividade, porque vai que o juiz declara isso, eu perdi o direito de fazer o recurso de apelação. Então eu conto o meu prazo ali de 15 dias e mando ver. Isso é uma estratégia minha, né? Não é necessária,
mas é uma estratégia minha. É que nem advogado que nós sabemos que a publicação é dias úteis e não mais corridos no novo CPC. Aqui no escritório eu tenho uma mania. Eu conto o prazo com o código antigo. Você fala, professor Júlio é maluco. Não, é segurança. Porque dias corridos, a gente acaba correndo menos risco. Nunca aconteceu, mas vai que um dia, ai meu Deus, perdeu o prazo. Não, como a gente conta de forma do antigo código e não do atual, a gente tem segurança, né? É importante falar também, não sei se o advogado pediu, em regra, ele interrompe o embargos. Mas nada impede, a jurisprudência fala isso, e a jurisprudência e a doutrina, nada impede de eu pedir o efeito suspensivo. E pode o órgão judicial, ele pode atribuir sim esse efeito, viu? Se houver pedido do embargante, se o juiz concordar, pode dar o efeito suspensivo. Não é comum, mas pode ser pedido e pode o judiciário dar. Não é comum hoje, né? Ele pediu? Ele pediu ou não? Não. Não pediu. Eu acredito que aqui não seja comum uma coisa dessa. Não, acredito que não. Ah, não é comum. Eles não. Você pode pedir, a teoria, a jurisprudência, a doutrina fala que você pode pedir, o juiz pode dar, mas na prática não é comum acontecer, não. Não é comum. Fica no efeito café com leite, né? Fica no efeito feijão com arroz, que é uma interrupção. Sim. Pois é isso, professor. Então, qual que eu estava conversando com o advogado? Eu coloquei assim, se a gente, vamos dizer, entra com apelação, não foi julgado o embargo de declaração, tá certo? E como nós estamos com um problema com o juiz que era dessa vara, ele não está mais na vara. Quem sentenciou minha ação de usucapião, esse juiz saiu, está morto. Esse outro que está, ele está respondendo por 3 varas. Então, ele não vai ter tempo de julgar isso agora. Não vai. Meu Deus. Tá certo? Com certeza não vai. Então, como a gente já sabe que é assim e que provavelmente vai ser outro juiz a julgar o embargo de declaração, não vai ser nem mesmo o juiz, vamos dizer assim, que proferiu a sentença. Eu até coloquei assim, eu vejo isso como ponto positivo. Por quê? Porque o juiz, o que vai julgar, ele não vai ter aquela coisa assim, eu vou defender porque fui eu que fiz. Ele não vai ter isso. Normalmente não. Tudo acontece, né? De bom e de ruim eu falo. Mas em regra não, né? Mas em relação a esse recurso, o que pode fazer? Se quer trabalhar com segurança, trabalha dentro dos 15 dias, né? Claro que vai descontar o recesso, porque isso é evidente, não dá confusão, mas se tem uma desconfiança de ser intempestivo, alguma coisa desse sentido, trabalha dentro do prazo de segurança. E aí trabalha com o quê? Trabalha com o artigo 218. O artigo 218 do Código de Processo Civil novo, ele fala o quê? Que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Sim. É uma opção. Porque se eu não tenho certeza que o meu recurso é tempestivo, de embargos, eu tenho receio, né? Para não acontecer uma fatalidade, trabalha com o artigo 218, pronto. Tem o 218 e tem súmula também que fala do assunto, né? Os embargos, eu não tenho dúvida que ele tá ok, eu não tenho dúvida. Acompanhei tudo direitinho, não tenho dúvida. Meu questionamento é colocar a apelação agora, até o dia 26, tá certo? Aí chega lá, pronto, esse pessoal tá querendo o quê? Já que não foi julgado o embargo de declaração, já estão entrando com apelação. Qual o prejuízo, professor? O prejuízo real que isso poderia me causar? Ou não teria um prejuízo real? Não, na verdade o seu recurso, se você não concorda com a sentença, é um direito seu como terceiro interessado juridicamente, né? A ideia é reformar. O que a gente faz no recurso? Ou a gente pede a reforma, ou a nulidade, tem isso também, né? Por que a nulidade? Porque tem vícios, a gente quer que seja julgado de novo. Nada impede, eu falo para os alunos isso, nada impede de pedir as duas coisas. Porque pode uma sentença ter vícios que causam nulidade e pode essa mesma sentença eu querer que seja reformada, né? Caso esse vício não seja reconhecido, né? O objetivo não é esse, é só o que está bem colocado, né?
de um dos efeito modificativo do embargo de declaração, eu fiquei mais confiante em relação a isso. De repente, esses embargos são suficientes para encerrar o processo ali. Acontece. Eu já tive muitos embargos aqui, a gente percebe que o juiz tem ego, né? Não, mantenho a decisão. Mas eu já tive muita história boa de embargos que o juiz voltou atrás. Realmente, errei aqui, eu juiz. Então pode acontecer. O embargos é para isso, né? É que aí, infelizmente, entra a qualidade do judiciário, que às vezes é ruim, né? Às vezes o judiciário é ruim e acaba fazendo o quê? Ou questão de ego, não, mantenho a decisão. Mas se acontece isso, tem recurso para isso, né? Sim. Aí eu digo, como já vai ser outro juiz, essa questão do ego, acho que não vai aparecer aí. Você está entendendo? É outra vara, outro pessoal de secretaria, outro tudo. Então, eu digo assim, para mim foi bom isso aí, não foi ruim. Aí meu questionamento, dando a lida, volta a dizer, pronto, a gente está aqui com o embargo, tá certo? No tempo, tudo ok. O questionamento é, a gente entra com apelação agora ou como é? Tá certo? Eu gosto de fazer, de contar o meu prazo do recurso, né? De apelação direitinho, e gosto de fazer o recurso de apelação dentro desse prazo. Quando cai, né, no recesso, eu respeito lá o prazo do recesso, porque é notório, e eu faço isso por segurança. Mas tem casos também que eu decido não fazer. Quando a gente tem muita segurança da tempestividade do recurso de embargos, também não tem que ter esse receio, né? Também não tem. Então, isso vai muito de caso para caso. Se é um caso que eu preciso ganhar tempo para estudar, quebrar a cabeça, eu vou aproveitar o máximo de tempo que eu tiver. Se é um caso que eu tenho insegurança em relação à tempestividade, eu já vou encurtar meu tempo, porque eu não quero perder o prazo do recurso, né? Sim. Então, assim, a questão do tempo certo, dos embargos, com certeza. Isso aí, com certeza. Agora, a hora que for apresentado o recurso de apelação, nesse uso capião, não deixa de trabalhar com essa prova nova, né? A prova nova, bate muito nisso, traz esse recibo. Hoje em dia o processo é digital, então recorta e cola dentro do recurso. O recibo, ele tem uma folha? Quantas folhas tem esse recibo? Uma folha. Então, recorta e cola. Coloca anexo, mas dentro do corpo do recurso pode colocar, diminui ele também, né? Sim, Faz isso e vai dar certo, vai arrasar sim. Se quiser o doutor mandar a peça, eu olho sim, com muito carinho, manda pelo WhatsApp, eu olho sim, eu ajudo. Se quiser também marcar a mentoria, juntos nós fazemos, tá? Com certeza. Eu não só fazer, como retificar, corrigir, não tem ego, não tem frescura. Eu ajudo de um jeito ou de outro. Maravilhoso, pronto. Pois, professor, já vamos acertar assim. Vamos ver a questão da mentoria. Lhe falo com toda sinceridade. Vai aprender eu e vai... Talvez ele faça a peça, né, com a ajuda da senhora, que a senhora também é expert, estudiosa, e aí marcamos aqui, eu abro a peça, a plataforma dá para ver o que eu estou fazendo e vice-versa, e vamos mudando e juntos ficamos mais fortes, com certeza, viu? Pois, professor, já vamos acertar assim, tá certo? O que tá eu bom. vou conversar com ele? Tá. A gente vai estudar, fazer a peça, tá certo? Quando a peça estiver pronta, tá bom. Aí eu já entro em contato com o seu escritório e a gente marca o horário. Bom, combinado. E aí pode mandar a peça antes, porque eu já abro a nossa reunião, eu já abro com a peça e já vou fazendo, vamos conversando, explicando, treinando, corrigindo, retificando, tá? Vou explicando, vou ensinando, com muito carinho, viu? Bom, pois aí, quando tiver a peça, já envio pelo WhatsApp, o senhor já olha, quando a gente se encontrar, a gente já olha nós três juntos aqui. Fechadíssimo, combinadíssimo, tá? Pronto. Agora, outra coisa que eu queria fechar aqui. Eu posso ser que eu esteja doida. Aí eu tenho um pessoal que trabalha comigo e eu digo assim, quando eu estiver doida, vocês me digam que eu estou doida. Não é bate na madeira, tá não? Quem veio da pandemia de hospital, bom não fica mais. Isso. Pode ter certeza, bom não fica Mas tá todo mais. mundo assim. Eu acho que todo mundo ficou meio diferente aí, né? Mas quem viveu dentro do hospital, que viu gente morrer todo dia com um monte, esse não fica mais bom. Tá certo? Quem fez parte, professor, desse processo, ele não fica bom mais. O que eu conversei com o pessoal que trabalha comigo?
Pessoal, quando vocês verem que eu estou doida, vocês, por favor, me digam que eu estou doida e me ajudem a voltar. Voltar no Sério, prumo. tá certo? Mas se eu ver que qualquer um de vocês também está doido, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, você não imagina o quanto que isso ajudou e está ajudando as pessoas. Tá certo? A nossa responsabilidade dentro de hospital é muito grande, é a vida das pessoas. E aí um dia, uma médica super experiente, sabe? Eu notei bem que ela estava fora do sério. Aí eu sorri e falei assim, lembra do que nós ajustamos aqui quando a gente disse que não estava dando? Puxa o outro, E né? ela sorriu, aí parou assim, ei Gil, eu realmente não estou boa. Eu digo, você não está boa mesmo. Então vamos conversar, tal. Olha, isso é um espetáculo. Da mesma forma, aconteceu um episódio lá e meu Deus, fiquei maluco, fiquei doida. Aí depois ela disse, ô Gil, hoje quem tá doido é você. Vamos sentar aqui pra gente ajeitar aqui os parafusos. Isso é real, professor. Isso é real. É real. Tá certo? E a gente se perde, né? Se perde, o ser humano se perde. É muita pressão, muito estresse. Então, ou a gente tem que ter uma autoajuda, né? Ou alguém de muita confiança, ou um grupo mesmo, um puxa o outro, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Então, a gente não vai fazer isso com todas as pessoas, tem pessoas que são ruins, essas pessoas ficam lá. Mas a gente tem que ter essas pessoas próximas da gente, que a gente tem esse nível de confiança. Verdade. Tá certo? Então, assim, se eu estiver doida agora, você me puxa, tá certo? E eu estou falando sério. Tá falando, não, tem razão. O que a senhora tá falando tem razão. Faz assim, ó. Faz a peça e marca com a Camila direitinho, e aí eu faço a correção. Pede para o advogado participar, porque aí, acho que é ético, né? A gente está respeitando ele, posso ensinar muito ele. Vamos fazer tudo de forma boa, né? De forma coerente. Então, marca com a Camila. Eu vou fazer o próximo atendimento, senão ficaria mais um pouquinho aqui. Mas, ó, um abração, mais que o professor tem um amigo aqui, tá bom? Ok, professor, da mesma forma. Tchau, fica com Deus. Abraço, tudo de bom. Você também. Tchau. Tchau. Licença. Tchau.